Então, irmãos, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que possamos continuar essa nossa reflexão, né? Tem sido maravilhoso poder ouvir todos os dias um irmão, uma irmã diferente, trazendo uma mensagem sobre esse tema que não podemos nos esquecer, né? Nós somos chamados, primeiramente, a amar o Senhor assim como Ele também nos ama. Claro que nunca vamos chegar ao mesmo nível do amor com que Ele nos ama, mas somos chamados a amá-lo da mesma maneira, com a mesma intensidade, né? Dentro daquele chamado que recebemos dele. E hoje eu estive pensando em falar sobre aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, para desenvolver aí um pouco da nossa meditação, do nosso pensamento a respeito de como é amar o Senhor. Então, eu quis chamar essa meditação aqui de Motivados para Amar a Deus. Dei esse tema aí, eu não sou muito bom com essa coisa de tema, mas achei que era melhor por aí. Mas, enfim, a gente aprende naquele texto, que é um texto até um tanto longo, claro que não vou ler o texto, mas só para os irmãos estarem situados também, né? Vocês se lembram bem aí da história e que Jesus é convidado à casa de um fariseu lá para tomar uma refeição com ele e essa mulher aparece. E ela então entra e começa a chorar, a banhar os pés de Jesus com as lágrimas e a enxugá-lo com os seus cabelos. E, e então Jesus precisa contar uma historinha lá para o fariseu, né? Porque ele começa a desenvolver uns pensamentos a respeito, né? A respeito da mulher e a respeito de Jesus, dizendo se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está aí aos pés dele e que tipo de vida ela tem, né? E começou a desenvolver ali uns pensamentos que não eram aprovados, logicamente, por Jesus. E aí, então, Jesus conta uma historinha sobre dois devedores, um que devia mais, outro que devia menos, e, e disse que aqueles devedores eles tinham sido perdoados pelo seu credor. E aí, então, Jesus faz uma pergunta. Para você, qual deles você acha que o amou mais? A resposta era óbvia, né? Então, não era difícil o fariseu responder. Tenho comigo que foi aquele a quem mais foi perdoado. E então Jesus falou para ele: você concluiu bem, é isso mesmo. E só o versículo 47 aí do capítulo 7 de Lucas, que eu quero ler aqui para fechar essa ideia, né? E então Jesus diz: por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Então, irmãos, eu estive pensando, né, que a gente às vezes ama pouco a Deus porque se sente pouco perdoado, ou pelo menos pensa que pecou pouco, né? E por isso entende que não foi preciso Deus perdoar de muitos pecados. Mas aqui esse texto diz que os pecados da mulher eram muitos, e ela foi perdoada desses muitos pecados. Como ela foi perdoada dos muitos pecados que tinha, ela estava bem motivada, bem agradecida, e assim ela não pronunciava palavras, né? Você percebe no texto que ela não verbalizou nada. Os gestos dela é que dizia aquela gratidão, é que transmitia aquela gratidão que ela tinha por ter sido tão perdoada. Eu fiquei pensando nisso e
E assim, como o nosso tema, né, nos leva a pensar assim, como é que nós temos amado ao Senhor? Até que ponto eu, de fato, amo o Senhor? Porque me parece aqui que a proposta não é a questão do amor de Deus para conosco, mas sim do nosso amor para com Ele. E essa questão é bastante interessante, né, da gente pensar. Eu fico pensando assim, será que eu demonstro o meu amor para com o Senhor porque eu não fui perdoado de menos pecados do que aquela mulher, não é? Certamente que ela reconheceu mais do que eu. Acho que ela conseguiu transmitir mais essa gratidão, né, ou expor mais essa gratidão de maneira que pôde ser observado por Jesus. Ele falou: esta mulher aqui, ela, desde que eu cheguei, desde que ela está aqui, ela não para de molhar os meus pés, de enxugar os meus pés, de derramar o perfume sobre os meus pés. Embora você omitiu bastante isso, você negligenciou isso, né? Certamente que nós, às vezes, somos muito mais da linha do pensamento daquele fariseu, né? Nós consideramos tão pouco perdoados que, por causa disso, às vezes não estamos motivados o suficiente para amar a Deus como ele deve ser amado. E quantas coisas nós poderíamos fazer para demonstrar esse amor, mas muitas vezes nós não fazemos, nós negligenciamos muito essa parte essa demonstração, né, desse amor. E quando a gente ouve essa palavra e que diz que ela amou muito porque foi perdoada de muitos pecados, nos leva a pensar: será que eu também não tenho motivação suficiente para amar ao Senhor com essa intensidade? Será que eu também não preciso pensar do quanto fui perdoado e poder amar a Deus em gratidão a tudo que ele fez? Os irmãos que já ministraram até agora citaram a epístola de João, né, que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nós, às vezes, não consideramos a intensidade desse amor de Deus para conosco. Por isso, deixamos a desejar quando se trata de amar a Deus. E amar a Deus realmente é o mandamento que mais deveria ser observado, deveria ser cumprido. Afinal, é o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, que também já foi citado aí pelas ministrações anteriores. E a gente, às vezes, negligencia muito isso. Eu estive, então, pensando a respeito dessa questão e decidi que partilhar isso hoje seria a minha pequena contribuição para essa meditação que nos propomos a fazer nesses dias. E eu vou parar por aqui, irmãos, porque a nossa proposta é de não gastar muito tempo, mas só essa meditação curta, mas que certamente tem muito a ser pensado e a ser entendido aí. Que Deus nos abençoe e continuemos nesse propósito.